Queridos amigos, é com imensa alegria que nós voltamos a Mogi, a esta casa que também passa a ser nossa de há muito. Primeiro, para agradecer a gentileza daqueles que comungam com o ideal de fraternidade que vai além das suas fronteiras domésticas e que também vai além das paredes do centro espírita aonde estão inseridas, sendo portadores, portanto, de uma atitude de amor, indo além das fronteiras do Estado, lá no norte, e contribuindo com o Jardim das Oliveiras na posição de jardineiros que podem ser e que são, quando participam dessa empreitada, que nos enseja a possibilidade de podermos minimizar carências e sofrimentos, dores que se multiplicam nas famílias que estão abaixo da linha da pobreza, num estado de vulnerabilidade que assola o mundo e também o nosso país. O Jardim das Oliveiras, portanto, que é uma instituição espírita e que está comprometida em minimizar o sofrimento humano em Belém do Pará, agora tem em vocês essa parceria e pela qual nós somos muito gratos. À diretoria do Cáritas e a todos vocês que estão partilhando desse momento. Nosso trabalho, portanto, como já foi anunciado, ele vai se estabelecer num primeiro momento, uma fala, no segundo momento, num intervalo, depois vemos um debate e depois fazemos uma fala final. Allan Kardec propôs aos espíritos, dizendo na lei de sociedade, o que seria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? E os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. Essa questão proposta com essa resposta sintética, mas de alto valor, nos remete a um outro conteúdo de O Livro dos Espíritos, no mesmo capítulo, quando os Espíritos dizem que os laços sociais decorrem dos laços familiares que tornam mais apertados os laços sociais e de que, por isso mesmo, os laços familiares são considerados como lei da natureza e de que eles estão postos para que pudéssemos nos entretecer no aprendizado de amarmos-nos uns aos outros como irmãos. A proposta, portanto, do Espiritismo, nesses dias de desafios planetários, no qual discute-se se a família é viável ou não, e questiona-se o sistema parental, o ato de pai e de mãe, ela é claramente, frontalmente contra tudo quanto deponha contra a família, assinalando com os espíritos de que a família, ela representa leis da natureza. É como se pudéssemos considerar a lei da gravidade, que é uma lei física da natureza. As leis que regem as nossas relações também o são, a exemplo das leis físicas, tão naturais e perenes como são as leis físicas que regem o mundo material. A família, ela, portanto, representa essas leis da natureza. Portanto, sendo sagradas as suas manifestações, as suas interações, enquanto objetivo pelo qual ela se estrutura na Terra. A família é uma ideia divina, porque ela tem a sua sagrada origem
na própria manifestação do Criador das suas leis. E tentar subverter a família é fazer um movimento de volta à primitividade, é recrudescermos o ego e por isso manifestarmos o nosso egoísmo de tal monta e de tal modo que seríamos capazes de poder voltar à atitude dos bandos. Nem os animais, em algumas espécies, conseguem desconsiderar as famílias. Não seria possível, portanto, que na humanidade pudéssemos desconsiderar a família como essa necessidade que nós temos de nos estruturar enquanto grupo social menor, a fim de poder entretecer o nosso processo evolutivo e favorecer que os laços sociais mais amplos possam ser mais firmes, mais apertados, mais grandiosos, no alcance dos objetivos a que eles estão para a evolução do ser espiritual reencarnado na Terra. Assim sendo, Allan Kardec deixou essa base fundamental para que pudéssemos assim refletir e desdobrar as nossas atenções para esse cantinho do universo chamado família. E a figura de Khalil Gibran para lembrar, na sua fala poética, aquilo que ele propõe em dois tempos. Um, falando dos filhos, falando para os pais, e outro, falando para os casais. No que tange aos filhos, diz ele: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Podem conviver convosco, mas não vos pertencem. Podeis dar-lhes os corpos, mas não podeis alma. Podeis oferecer, mas não podereis consagrar a eles de que eles possam ter os seus pensamentos. Vós sois os arcos. Vossos filhos são como flechas vivas. O arqueiro toma do arco, o recurva profundamente para lançar as flechas para longe e com rapidez. Que a vossa alegria seja o processo do recurvamento, porque o arqueiro tanto ama as flechas que são lançadas e voam, como ama o arco que as propele na sua mão, as flechas para o infinito. Essa fala de Khalil Gibran fala dessa relação mais intricada, mais intrínseca dos filhos, quando ele nos enseja a perceber e avaliar e analisar a importância que são considerarmos que os nossos filhos não são nossos filhos, eles estão nossos filhos. Nada obstante surjam das nossas entranhas, eles não nos pertencem. Podemos amá-los de uma forma incondicional, mas não podemos transferir-lhes os nossos pensamentos de tal modo que eles pensem segundo a nossa perspectiva, de que eles são flechas vivas e, como tal, devem ser lançadas para o mundo do infinito, para um alvo que só o arqueiro sabe para onde projetá-los. O arqueiro é o divino. Nós, como pais, não somos o arqueiro. Se pudermos ser o arco, teremos cumprido a nossa função. E o arco, ele não é imóvel. O arco deve ter flexibilidade para projetar na mão do arqueiro as flechas vivas para bem longe e rápidas. Portanto,
Se os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos do divino, consagrados à convivência conosco, para que nós, como arcos, possamos ajudar que o divino lance os nossos filhos para a comunidade social como flechas vivas, às vezes para habitar países longes, do outro lado do planeta, a fim de exercer a sua função. Nossos filhos, portanto, na convivência conosco, se ele não nos pertence, nós não poderemos detê-los, não poderemos nos apegar a ele. E por isso, é de bom tom considerarmos que no conjunto da família, dentre os desafios que se nos apontam na atualidade, está o pertencimento e a diferenciação. São como que duas leis que devem se equilibrar no sistema que fala do equilíbrio das coisas naturais. Pertencer e diferenciar-se são duas manifestações divinais que harmonicamente não devem competir uma com a outra, porque as leis divinas não competem, elas cooperam entre si. O trabalho, por exemplo, é uma lei divina e o repouso é uma lei divina. Se o trabalho se sobrepor ao repouso, o indivíduo adoece. Mas se o repouso predominar sobre o trabalho, o indivíduo adoece do mesmo jeito. Então, trabalho e repouso são duas manifestações que se colocam no eixo do equilíbrio. Elas são aparentemente uma contradição ou uma ambiguidade, mas na realidade são duas leis que os espíritos disseram a Allan Kardec que devem estar muito bem postas e equilibradas. Não deve prevalecer o repouso sobre o trabalho e não deve o trabalho tripudiar sobre o repouso. Se o corpo não assegura as suas reservas, a recuperação da sua vitalidade, mas se nós repousarmos demasiadamente, o nosso corpo como que enferruja e o trabalho fica comprometido. Então não podemos nem ir muito para lá, nem muito para cá, como as asas que se movimentam dos pássaros, segurando o nosso voo, uma não pode prevalecer sobre a outra. Que imitam os pássaros, uma não pode estar troncha, menor, fragmentada, senão o avião não alça voo. É necessário ter as duas asas bem equilibradas para podermos dar o voo para as alturas do nosso processo evolutivo. Trabalho e repouso são as duas asas do progresso na nossa relação com a nossa construção do desenvolvimento intelecto-moral. Assim a família. A relação de pertencimento e de diferenciação são duas asas que devem permanecer dentro da família. Se uma prevalecer demasiadamente sobre a outra, o pássaro não voa, o avião não consegue sair do solo e alçar as alturas. É necessário que a família equilibre essas duas leis que devem reger o conjunto da família, ou seja, pertencimento. É a arte de poder fazer parte. Uma família é aquela onde nós estamos juntos. Nesse processo de pertencimento, nós precisamos para que, no relacionamento da convivência, possamos ver e sermos vistos dentro da família. Um pai que não vê o filho, ele não cuida do filho. O filho que não enxerga um pai, ele não vai conseguir honrar o pai mais tarde, quando ele fizer o movimento de diferenciação e de emancipação. É necessário que possamos nos ver. E para que nós possamos nos ver, precisamos conviver. E na convivência, o vínculo é indispensável que se estabeleça para que a gente se sinta família. É por isso que nós temos habitualmente sobrenome. O sobrenome fala do nosso pertencimento. O meu nome, por exemplo, é Alberto Ribeiro de Almeida. Se remete à estrutura da minha mãe. Almeida se reflete
na estrutura de origem do meu pai. É, portanto, nesses dois pilotis, nesses dois pés, que se assentam o erguimento de um novo ser, o Alberto. Ele deve se apoiar ao pertencimento à família da mãe e ao pertencimento à família do pai. Ou seja, o sobrenome, ele dá ensejo que a família possa ser identificada como um grupo afim de vínculos, de convivência, como um grupo que estabelece o mesmo objetivo. Então, uma das funções da família é o pertencimento. Uma família que privilegia esse olhar e que permite que essa função seja exercida, ela assegura a união. A família só é unida se ela tem consciência de que é um convite ao amai-vos. Se nós não amarmos-nos, nós não faremos parte do mesmo grupo, da mesma tribo, numa linguagem jovem. Nós seremos indiferentes uns aos outros. É o que Jesus dizia ao seu tempo: é necessário que eu lave os teus pés. E Simão reagia para que ele não lavasse os pés dele. Era uma atividade que se fazia na época dos escravos, em relação às pessoas que vinham das grandes jornadas e tinham os seus pés lavados pelos servos. Jesus, ao lavar os pés de Simão e dos outros discípulos, escandalizava no seu tempo com essa atitude, promovendo uma reação de Simão. Simão disse: tu não me lavarás os pés jamais. E Jesus, querendo ensinar os discípulos que naquele momento discutiam quem seria o maior, disse-lhe: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Simão entende então que só é possível caminharmos juntos se nós lavarmos os pés uns dos outros. Não só os pés, Senhor, as mãos, a cabeça. E Jesus então faz, naquele momento, um ensino que deveria ficar para a posteridade. Se eu, sendo o Senhor o Mestre, Senhor e Mestre, lavo os vossos pés, também vós outros deveis lavar os pés um dos outros. Assim como eu fiz, façais vós também. E aquele que quiser ser o maior, seja o menor, o servo de todos. Ele falava dessas duas leis nessa passagem. Nós só temos alguma coisa a ver com o outro se nós enxergamos o outro, se nós lavamos os pés do outro, senão o outro é indiferente para mim. A pessoa que passa pela rua, ela é um viandante, eu não sei quem ela é, eu não tenho nada a ver com ela, mas se eu convivo com alguém sob o mesmo teto, eu passo a ter uma relação de vínculo. Essa relação de vínculo me implica de que você importa para mim e de que eu importo para você. A relação de importância faz com que possamos lavar os pés uns dos outros. Em família, se os pais não cuidarem dos seus filhos, eles não lavam os pés dos seus filhos. Não basta banhá-los, nada obstante seja necessário a higiene pessoal, notadamente quando a criança é muito pequena. É necessário fazer o vínculo de alma. Eu preciso olhar para o meu filho, eu preciso ser com ele, eu preciso me importar com ele, sob pena de meu filho ser apenas alguém que está de passagem no meu lar, mas que me é indiferente. E um dos grandes problemas no desafio da vida da atualidade é a família, cujos pais não operam a relação de grupo, de união, de pertencimento. Eu não me importo o suficiente com meus filhos, eu não cuido deles como deveria cuidar, eu não empresto a atenção que deveria emprestar, eu largo de mão, e se transforma numa doença, numa disfuncionalidade, num problema, quando eu digo para o filho: você não é mais o meu filho. Ou seja, quando eu deserdo um filho, seja porque ele manifestou a sua sexualidade,
dentro de uma orientação afetivo-sexual que eu não valorizo, ou que eu não creio que seja boa, saudável para ele, seja porque ele derivou para os abusos de substâncias e se transformou um adicto, seja porque ele se envolveu com um grupo da cidade, entrou no grupo do escândalo e promove a arruaça e foi tomado pela polícia, e a partir daí então eu passo a ter uma relação com ele de deserdamento. Quando eu faço isso com o filho, que muitas vezes escapa do lar e apressa-se numa relação afetivo-sexual, engravidando alguém e fugindo com esse alguém, e eu o deleto da minha vida, eu faço a ruptura de uma asa na minha relação com ele e dele comigo. Eu faço a ruptura do pertencimento. Então, quando há o pertencimento, a saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Quando eu rompo com o pertencimento, eu afeto a saúde integralmente da família e daquele membro da família. Sim, porque quando eu deleto alguém, é como se eu tirasse o pé de um organismo. Sangra, o organismo se ressente. Mesmo depois que cicatrize, eu ando claudicante, trôpego, porque eu mutilei um pé. Ninguém se desfaz de um filho e se mantém livre para se movimentar enquanto família. Fica uma sequela, às vezes uma chaga aberta. Então, os pais, quando eles fazem esse movimento de abrir mão de um filho, de modo a virar as costas para ele, eles estão fazendo a ruptura do pertencimento. Mas também quando um filho diz, eu vou tirar o sobrenome do meu nome, ele está rompendo também com a saúde familiar e ele está mutilando-se. Ele vai levar espiritualmente isso ao longo da sua existência como uma ferida aberta, que vai ter repercussões na sua vida emocional e familiar, na família que ele haverá de constituir. Um filho não pode deserdar do pai, mas também um pai ou uma mãe, porque entraram em Alzheimer e simplesmente o abandonam, seja dentro de casa, ou seja numa casa de longa permanência, aí há a ruptura do pertencimento. Ainda que na casa de longa permanência ele tenha um melhor atendimento do que em casa, e isso seria muito interessante pensar, mas não é justo que eu deixe de visitá-lo, que eu deixe de buscá-lo para passar o fim de semana, que eu deixe de poder trazê-lo nos ambientes de festa, mas ele não sabe de nada, ele está esquecido, ele tem Alzheimer, tem uma demência. Isso é exclusão, isso é ruptura de pertencimento. Ninguém se desfaz de um ser que sofreu uma lesão desse naipe, neurológica e mental, sem que se ressinta familiarmente. Mas também, enquanto família, eu deixo que o meu pai ou a minha mãe, que caiu numa atitude, por exemplo, de dependência alcoólica, e os abandono porque eles não conseguiram sustentar a relação e romperam, e eu, enquanto filho de uma família, enquanto participante do grupo familiar, excluo meu pai, é grave. Isso há uma repercussão para a família que nós não podemos ainda avaliar hoje do ponto de vista psicológico, mas podemos avaliar do ponto de vista espírita, do ponto de vista sistêmico da família. Ninguém abandona um pai inconsideradamente, achando que simplesmente porque não se fala mais com ele, já isso não nos afeta. Não nos afeta na fala, mas inconscientemente está embutido no sistema esse mecanismo de exclusão, esse mecanismo de separação, essa ruptura, do mesmo jeito que quando uma criança é abandonada e ela vai para um lar em regime de adoção e a família esconde dela de que ela é adotada.
E, numa tentativa de boa intenção, de querer fazer com que ela se integre na família tal como os outros membros consanguíneos, geram nela um mecanismo de exclusão da sua origem. Isso é um mecanismo de exclusão. Eu não quero que o meu filho adotado saiba quem são os pais. Às vezes por medo que os pais o levem, com medo que ele se vá, com medo que ele se traumatize, com medo que ele se sinta diferente dos irmãos. Quando eu nego isso, eu estou fazendo um movimento de ruptura da relação de pertencimento da sua origem. Eu deveria acolhê-lo e dizê-lo de que efetivamente ele teve uma outra origem corpórea, de que a gestação ela se dá na nossa alma, no nosso coração, e de que ele teve pais que lhe consagraram a bênção de um corpo porque não o abortaram. E ele tem agora, na sua nova família, a possibilidade de se integrar na família. Isso é honrar o pertencimento biológico. Isso é honrar a origem de um filho. Nós não podemos negar de modo algum a nossa origem. Nós não podemos deletar ninguém do circuito familiar. E ainda que alguém faça um movimento assim, marginal na família, por um processo psicológico, por um transtorno mental, por uma dificuldade espiritual, ainda assim, a família jamais deve excluir esse membro do seu seio, porque às vezes não se fala, porque houve, por exemplo, um suicídio, e não se comenta sobre o suicídio daquele membro da família, como se não existisse. Isso é um movimento de exclusão. Uma família inclui adequadamente, ela inclui aquele indivíduo que se suicidou. Ele faz parte, um avô, um bisavô, um tio. E nós incluímos isso na família, seja a família primeira, menor, seja na família da parentela, e incluímos isso e sacralizamos a nossa relação, que devemos reconhecer, honrar e agradecer em relação àquele membro que está ausente, e que, infelizmente, por vários motivos, cometeu suicídio, destruindo o corpo, mas não se destruindo. E quando eu incluo aquele membro, a minha família torna-o pertencente, e ela se torna mais saudável, mais firme. Eu tenho acompanhado algumas situações dessa ordem, que nos assinalam a necessidade que temos de não esconder nada. Situações dramáticas com esse ou aquele membro da família, a exemplo daquelas que eu estou citando, nós não podemos fazer de conta que não existe, porque elas existem. É melhor incluí-las e fazer com que elas façam parte, a fim de que possamos ter saúde e dar saúde àquele membro que muitas vezes já não mais está na convivência corpórea conosco. Mecanismos de exclusão geram sempre adoecimento. Como certa feita eu vi com uma jovem, muito bela, autônoma do ponto de vista profissional, mas nunca conseguiu o seu lugar numa relação afetiva a dois. Havia uma nota falha, que ela não sabia identificar e por isso ela procurou psicoterapia. E a psicoterapia, no entanto, não logrou estabelecer o motivo pelo qual ela não conseguia se relacionar com alguém saudável. E se envolvia com homens comprometidos, com pessoas abusadoras. Era uma coisa que não se dava para entender, porque era uma mulher bonita, independente economicamente, jovem. Não tinha uma explicação plausível de tantos atributos sempre dar errado. Mas num dia, ela pôde fazer um mergulho psicoterapêutico, valendo-se de uma técnica que ensejou trazer a motivação da sua encrenca. Ela descobriu de que o seu pai não era o seu pai, de que a sua mãe tivera uma relação extraconjugal. O pai soube e acordou com a mãe que a filha seria perfilhada por ele, sem que ninguém soubesse. Como se pudéssemos esconder de um espírito a sua reencarnação, quem é o pai, quem é a mãe. Então, ficou como um segredo a dois. A mãe, com a gravidez de um outro homem, que não tomou ciência de que tinha se tornado pai, e do pai, que agora se transformava num pai afetivo,
e criou a criança desde o útero da sua esposa, mesmo não sendo filha dele. Era uma família amorável, as relações eram tranquilas, mas havia essa nota falsa. No dia que ela descobriu de que houve, portanto, esse segredo, do qual a perturbava profundamente, espiritualmente e inconscientemente, 6 meses depois ela estava bem casada. 6 meses depois, ela estava casada. Encontrou, porque ela arrumou o coração. É como se a alma viesse para o lugar e colocasse as asas e pudesse dar o seu grande voo. Encontrou um homem notável, que lhe correspondia o status agora de sintonia com ela, e ela se acasalou e se vinculou a este homem. Uma situação aparentemente banal, saber ou não saber, mas fundamental para alguém que tinha dentro de si uma nota falsa na sua história. Isso não alterou de modo algum a relação com o pai, mas lhe alterou a forma como ela se colocou no mundo, realinhando-se dentro da sua família, que era a sua família afetiva, mas sem desconsiderar o pai que lhe deu o corpo. E sem desconsiderar o amor que vinculava aquele casal, que pôde superar uma traição com filhos. Esse processo, que pode parecer dramático, difícil e ameaçador, transformou-se numa catapulta projetando para as estrelas aquelas almas imbricadas no seio familiar. Mas se nós não conseguimos em tempo fazer isso, quantas vezes, rompendo a relação de união, do amai-vos que gera a união, o pertencimento, nós geramos para nós distonias. Eu recordo-me de um senhor que trazia uma dificuldade grave do ponto de vista facial. Ele tinha um tique, a tal ponto era intenso na face, que ele precisava usar botox para manter uma regularidade na dinâmica facial, posto que motormente ele não conseguia abrir os olhos. Tal era a retração muscular que se manifestava na sua face em razão de uma ansiedade, de uma tensão que lhe gerava aquele tique. Mas isso não era apenas um processo físico. Emocionalmente, era um homem muito lesado. Ele não conseguira se vincular a nenhuma mulher. A despeito de ter casado com uma e ter tido filhos, não conseguiu ficar com aquela mulher. E era um homem, como ele bem se dizia, safado. Tinha muitas mulheres, mas a sua história estava explicada lá na relação de amai-vos, de união, de pertencimento, quando a sua mãe estabeleceu uma ruptura com seu pai, vinculando-se extraconjugalmente com o seu amigo do seu pai. E isso gerou uma ruptura de natureza conjugal. Nessa instância, ele era o filho mais amado pela mãe dentre os filhos. E pela uma relação de lealdade à mãe, ele ficou com a mãe. E o pai, sofrido no seu processo de desgaste da separação, pós a denúncia dessa vinculação de extraconjugalidade, ele derivou para distante da família, e a família como que esqueceu. Este jovem, era criança, agora jovem, buscou o pai e o encontrou numa condição dramática, porque pós-separação ele começou a beber, e foi bebendo, e a sua qualidade de interação com os filhos foi decaindo, até que ele desapareceu, e agora, na posição de um jovem, o filho quase adulto ou adulto jovem, encontrava o pai num albergue, barbado, cabeludo, maltratado, de dependência alcoólica que o transformara num mendigo. Ao encontrar o pai assim, depois de anos que ele não via o pai, aflorou nele conflitos emocionais que ele não tinha resolvido até aquele ponto. Primeiro, que houve uma ruptura
Segundo, que nessa ruptura, ele escolheu ficar com a mãe, mas foi a mãe quem traiu o pai. Então uma culpa se lhe tomou, e a partir daí, ele como um jovem, um adulto jovem, passou a ter comportamentos de um homem sedutor e destruidor de coração de mulheres. Que numa linguagem atual nós poderíamos dizer que ele se identificava com o feminicídio, ou seja, ele tinha ódio das mulheres, e por isso ele as seduzia, se relacionava com elas e se descartava, até que uma delas engravidou, ele se consorciou, mas não conseguiu, tal era a sua aversão pelas mulheres. A aversão que ele tinha pelas mulheres estava relacionada ao conflito que ele tinha com a mãe. Ele não havia perdoado a mãe e não havia se perdoado ter abandonado o pai. Era dramática a sua atuação interna. E o mais curioso de tudo é que depois dele ficar solitário, ele foi chamado pela ex-esposa, mãe de uma das filhas, porque a filha estava se envolvendo com um homem casado, tinha sido seduzida por ele e estava mantendo a sua vida empatada com esse homem. Então a ex-esposa o chamou para ele tratar da questão. E ele disse: doutor Alberto, eu tratei porque eu sou um especialista. Eu cheguei com ela e ela disse: papai, eu amo, ele me ama, mas ele está terminando a relação dele, quando terminar nós vamos nos casar. Ele disse que só está esperando ter um recursozinho para comprar um apartamento para a gente, uma casa, e aí ele conclui a separação dele e ele vai morar comigo. Então eu disse para ela: minha filha, então não precisa de mais nada, porque eu dou o apartamento. Papai, você faz isso? Dou o apartamento. Ela quase que não acreditava, disse: pode falar para ele que você já tem um apartamento, que vocês podem casar. Quando ela chegou e contou para a mãe disse: esse homem enlouqueceu, ele já não prestava, agora enlouqueceu. Eu peço para ele me ajudar, ele empurra minha filha, um homem casado. E ele me disse: oh, doutor Alberto, não durou mais uma semana, porque quando ela disse que tinha um apartamento, ele pulou fora. Aí ele disse: eu conheço esses homens safados, porque eu sou um deles. A história do apartamento era só para empurrar o homem. A filha logo caiu na real de que o cara não tinha interesse nela, ele só estava explorando a moça. Mas esse homem, ele tinha na base do seu tique e na base da sua desestruturação emocional a história da relação de ruptura de pertencimento. Ele ficou emparedado entre mãe e pai. A pior coisa que tem para um filho é ter que escolher, como a gente costuma brincar: você quer vir com o céu ou com o inferno? A gente coloca um dos pais como inferno. Nem de brincadeira dá para fazer isso com criança. A alienação parental, que hoje do ponto de vista jurídico alcançou esse status na nossa sociedade, vem já com tempo que já é tempo. Porque nós não podemos depreciar para uma criança, a figura do pai em detrimento da mãe ou vice-versa. Não importa o que o pai fez ou o que a mãe deixou de fazer. A criança é filha e ela tem que permanecer filha. E todas as vezes que eu deprecio o pai, eu deprecio a mãe numa alienação parental, eu empurro a criança para baixo. Porque a criança, ela se ergue sobre a mãe. Se uma não presta, eu não vou prestar. Eu vejo lá no Jardim das Oliveiras, o pai está prisioneiro, cometeu homicídio. Aí eu pergunto: o que é que você vai ser? Ele tem dúvida se ele vai ser soldado ou vai ser bandido. A criança diz isso: não, eu acho que eu vou me vincular, eu vou fazer parte da gangue. Depois diz: não, eu vou ser soldado. Ela não sabe se é o pai ou se ela vai prender o pai. Ela está presa na relação com o pai. E se eu digo que o pai dela não presta porque é um criminoso, é um homicida, está preso, eu empurro essa criança para baixo e vou empurrá-la para o crime mais tarde do ponto. Porque a relação de pertencimento vai sofrer uma ruptura, um esmagamento. Nós não podemos uma decisão de deliberação pelo pai ou pela mãe. Quando eu me lembro de uma criança que ia sair, e a mãe foi separada do pai, disse: olha, você vai sair com o papai tem uma namorada, você trate de se comportar bem, respeite a namorada do papai.
e rezou o Pai Nosso para a criança, como nós dizemos coloquialmente. A criança foi, quando voltou, ela perguntou: que tal? Mamãe, a tia é maravilhosa. Ela fez isso, fez aquilo. Aí a mãe foi sendo possuída, porque toda mãe tem medo de ser roubada. Ela foi sendo tomada de um ciúme, foi. E ele começou a elogiar. Ah, demais, mamãe. Ela disse que na próxima semana que eu posso ir de novo com ela, mamãe. Eu acho que eu vou passar uma noite com o papai. Aí a mãe teve uma crise de raiva, incorporou nela mesma. E a criança ficou sem entender. Porque a mãe tinha estimulado ela a se comportar bem. Ela se comportou bem, a tia se comportou bem, ela se sentiu validada, gostou da tia e queria continuar se relacionando com a tia. Ela não queria trocar de mãe, porque ninguém troca de mãe e de pai. Lê do engano quem pensa que troca mãe e de pai. Porque quem faz isso, ruptura da relação de pertencimento. Ruptura na relação de amor da família de origem. Você não vai muito longe, ou vai trôpego, porque você fez uma mutilação. Então a mãe esbravejou, e aí ele foi conversar com um coleguinha da mesma idade, de 8 anos. Então o coleguinha disse assim para ele, nessa relação que as crianças têm de sobrevivência, quando ele disse: eu não entendi, a mamãe disse para me comportar bem, me comportei, mas depois ela ficou... tinha dado tudo certo. Aí o coleguinha disse: o que tu respondeste? Eu disse que foi bom. Ele disse: nunca diga isso. Quando ela perguntar: foi bom? Aí a gente faz assim: foi mal? Não é bom nem mal, é só levantar os ombros. Olha a estratégia de defesa, instinto de conservação das crianças querendo sobreviver. Não diz nem que é bom, nem que é mal, só levanta o ombro, vai sobrevivendo. A outra, ensinando a outra a sobreviver da mãe, porque as mães, os pais e os filhos são tudo iguais. Não são só as mães e os pais que mudam só de endereço, os filhos também são tudo iguais. Então, nós precisamos manter a relação de pertencimento. Não é porque o pai cometeu um crime, e eu vi, ainda nesses dias, um homem público envolvido na Lava Jato, que cometeu um crime. E quando ele está na entrevista, dando a entrevista e falando do crime, aonde ele foi preso pela polícia, o momento em que ele chora e pede para interromper a entrevista é quando o repórter, o entrevistando, fala acerca da visita do pai. Quando ele vai falar que o pai foi visitá-lo, ele não consegue mais falar. Ele não consegue. E ele dizia, em prantos, que ele só queria uma nova chance. A nossa relação é tão intricada com nossos pais, como marca de boi, não sai nunca mais. Eles podem ter morrido, desencarnado, eles estão dentro da gente. Então, equilibrar essa relação de pertencimento é de bom tom. Uma família não pode excluir nenhum dos seus membros, seja porque tem uma alteração mental enquanto criança, é uma criança especial, seja porque é um adulto que trouxe uma doença esquizofrênica, uma esquizofrenia, e agora ele fica num cantinho, ele não pode ser excluído. Seja por alguém que debandou notícias, é um familiar que não está dando notícia, mas não podemos dizer que ele não existe. Seja alguém que caiu nas drogas, seja alguém que casou contra a família, ou contra a religião da família e foi deserdado por conta disso. Toda família que faz uma ruptura de pertencimento, ela adoece. Ela adoece. Mas a outra asa é a da diferenciação. Pertencer não significa não ter nome. Nós temos sobrenome e temos nome. O nome dá a nossa identidade, fala da nossa individualidade. Eu preciso ser eu, se eu não for eu serei uma amálgama. Se eu não for eu não conseguirei me diferenciar e eu não vou adiante. Os filhos precisam ter sobrenome, mas precisam ter nome.
E entendo nome significa dizer que eles são um espírito único, singular, que devem ter a sua própria trajetória, o seu próprio caminho, as suas próprias escolhas. Não sou eu quem vai escolher o casamento do meu filho, o casamento da minha filha. Ainda ontem, uma amiga me dizia, puxa, eu soube agora, na doença do nosso pai, da minha irmã, de que ela está sendo assediada por um homem, que ela conheceu na juventude, mas que era um motorista de ônibus. E o meu pai não queria. Mas ele era um homem normal, honrado, ele era só um motorista de ônibus. E ele queria que ela se casasse com um outro. E ele, então, quando soube que o outro estava noivo, ele foi à cidade do outro, fez que o outro terminasse a relação que ele estava de noivado, para casar com a sua filha, e empurrou a minha irmã para casar com aquele homem, porque ele tinha um status mais considerado. E a minha irmã estava me narrando que aí foi o ponto de inflexão da sua vida, porque ela sofreu muito. Ele era um homem abusador e que até fisicamente ela apanhou dele. Naturalmente a relação não se foi adiante, houve a ruptura e aquele homem que era o motorista evoluiu, entrou para os sindicatos e hoje é uma pessoa que tem um bom status. Está casado, mas nunca esqueceu dela. E como a redescobriu, começa a assediá-la, dizendo, você é o meu grande amor de sempre. E ela dizendo, eu não sei o que faço agora, eu já estou me relacionando com outro homem. Aquele que foi o esposo já foi, que era o monstro. E ela dizia então, mas o meu pai foi decisivo nesse descaminho. Porque o pai queria que ela casasse com uma pessoa e não com outra. Quem casa é a flecha viva que faz as suas escolhas. Nós não podemos escolher quem vai ser o esposo do nosso filho e da nossa filha. Nós não podemos escolher a profissão da nossa filha e da nossa filha. Você vai ter que morar na cidade ou não vai ter que morar na cidade. Isso não é escolha nossa, isso não nos pertence, porque os nossos filhos são espíritos. É um ser singular que tem as suas próprias escolhas. Nós damos continência, proteção, amparo, apoio, assistência, que é a tarefa dos pais. Mas nós não fazemos profissionais, religiosas, de time de futebol, pelos nossos filhos. A família é corintiana e ele torce pelo Palmeiras. Ou o inverso. A família é palmeirense, o meu neto. Não tem um corintiano na minha família. E ele torce pelo Corinthians. Não sei o que ele viu no Corinthians. Eu empurro ele para o Santos assim, discretamente, respeitando-lhe o livre-arbítrio, mas ele fica no Corinthians. Então, não escolhamos quem vai casar com a nossa filha, com o nosso filho. Essa mulher citada, até hoje o coração dela bate diferentemente por aquele homem, que provavelmente deve ser alguém com quem ela deve ter um vínculo, e talvez com quem ela estivesse planejada para casar. Porque é um planejamento, não é uma determinação. E como ela não tinha suficiente autonomia, o pai a obrigou a casar com outro homem, que era maluco, seduzido por ele, casou com a filha dele, também talvez para levar vantagem, porque esse pai tinha status. Mas até hoje os corações batem, num desvio de rota, por uma interferência indébita. De um lado, evitando que a conjugalidade se dá. É muito comum, especialmente, quando temos na condição de um filho, alguém que foi o nosso esposo ou nossa esposa na outra vida. O Espiritismo é muito claro nessa questão. E Emmanuel chama isso de desvinculação. Quando eu estou muito apegado passionalmente com alguém, esse alguém vem como filho ou como filho, e eu venho então chamado a educar os meus sentimentos, amando aquela pessoa na posição de filho e não de parceiro de conjugalidade, considerando que a relação anterior ou as anteriores foram trágicas, foram passionais. E, nesse movimento, corre-se risco de haver atrações sexuais, o que comparece nos consultórios dos psicoterapeutas, pais e mães, especialmente pais,
que tem desejo pelas suas filhas desde que nascem. Já havia uma situação onde o homem pensava em se matar, porque como ele, como pai, podia ter desejo pela sua filha. E só não se matou porque foi a um centro espírita, para o atendimento fraterno através do diálogo, e foi acolhido. E pôde ler pela reencarnação de que ali era um reencontro de almas feridas, de corações atrapalhados, e que ele veio agora para recebê-la como filha, para educar o seu sentimento. Então, uma mãe com um filho que é o ex do passado, quantas vezes nós influenciamos para que ele não seja ele, fazendo as suas escolhas. A gente não quer deixar nem ele namorar, na posição de mãe. A gente diz, meu filho, essa menina não presta. Olha o nariz dela, olha a orelha dela, olha... Vai assim. Mas não é por muito tempo, porque chega um dia que ele encontra uma menina espírita, bonita, modelo, por fora e por dentro. Ele se apaixona e o que é que ela faz? No seu apego, se ela não se educa, não se trabalha bem, e se ela não respeita a autonomia, a outra asa, ela diz, meu filho, essa menina... Mas o que é que tem, mãe? Não sei, meu filho, é coisa de mãe. A pior coisa é uma mãe dizer isso. Porque boca de mãe sempre dá certo. Ela diz, acontece. É coisa de mãe, está assim dentro de mim. Alguma coisa me diz, ela joga para o divino. Eu acho que é Deus que está me dizendo que essa menina não é para você. Não vai ser ninguém, ela está pegada a ele. Mas a outra vem, passa rasteira e leva. Autonomia. É necessário cada um tomar a sua cruz, dizia Jesus, e seguir-me. Quando João está sendo convidado a participar dos empreendimentos que seria do Evangelho, e Pedro se questiona porque Jesus estava assim se expressando, Jesus volta-se para Pedro e diz, o que tens a ver isso contigo? Segue-me tu. Cada um tinha o seu papel de contribuir junto ao Mestre. Cada um era um. A nossa relação tem que ser de autonomia, sem ruptura do pertencimento. Eu preciso ter um nome, sem romper com o meu sobrenome. É como os dedos da minha mão, cada um é um na palma da mão. Aqui é o pertencimento e aqui é a diferenciação. Os filhos precisam ter autonomia para poderem fazer o seu grande voo no seu processo evolutivo. Eles precisam ser respeitados a individualidade. Às vezes ele quer uma profissão que não tem no mercado de trabalho, só tem fora do país, e a gente não quer que ele faça. Mas o compromisso dele é esse. Às vezes ele quer ser professor. Aí diz, uma professora, professor, meu filho, não é possível que você venha com essa expiação, diz a mãe. E ele vem para ser professor, fazer uma revolução na educação, na classe, né? No sindicato dos professores, sei lá, ele vem para sofrer também um pouco, resgatar. Mas ela não quer que ele seja professor, porque não é uma profissão que dá dinheiro. Aí ele escolhe uma que dá dinheiro e depois perde a alma. Porque o espírito ele evolui, não é porque ele escolheu uma profissão rentável, é porque ele respeitou a sua vocação e vai dentro do seu projeto evolutivo para esta encarnação. Ele pode escolher, pode parecer bizarro para você, mas para ele não é. Então, a autonomia, o mesmo se dá na conjugalidade. Nós somos conjugados, mas cada um, é uma relação de eu-tu, formando nós. Eu não posso engolir o parceiro ou a parceira para que ele pense como eu, seja como eu, porque senão eu anulo a pessoa que está do meu lado. E quando eu anulo a pessoa que está do meu lado, eu coloco em risco a relação de conjugalidade. Porque passa a ter alguém que é subserviente, que não tem voz, que não tem cara, que não tem gosto, ou tem, está reprimido. E o decide pelo outro, faz o que bem entende, até um dia que um se cansa
de estar à margem. Um casal bem casado é aqueles que respeitam as diferenciações. Estão juntos, pertencentes, são conjugais. Juntos, pertencentes, mas cada um é um. São individualidades. Podem dar um grande voo conjugal, ainda que pensem diferente, torçam por time diferente, gostam de comida diferente, traje diferente. Eu estava dizendo semana passada em Rio Claro exatamente isso, dizendo que, por exemplo, eu gosto de roupas assim muito chamativas, assim aquelas, quanto mais floral, mais eu sou apaixonado. Eu adoro música floral. Aí o povo acha que isso é só do Magno, aquela série Magno. E a minha esposa é clean, tom sobre tom. Tudo combinando e discreto. Tom pastel. E eu floral. Vocês imaginam? Eu não posso submetê-la, nem ela a mim. E um dia eu fui em Brasília e vi uma blusa linda, era uma blusa roxa. Está na moda roxa. E tinha um amarelo ouro que vinha, parece uma galáxia que vinha. Eu caí na bobagem, encantado com aquelas... de perguntar para os amigos. A pior coisa é ter amigo e perguntar se está bom, porque o amigo sempre diz que sim, que ele não quer desgostar você. Então, eram 5 amigos, os 5, sabe o pleno dos amigos, os supremos amigos, todos 5 diziam que estava maravilhoso. Eu comprei, fiquei tão feliz e acreditando que era verdade do que ele disse. Quando eu cheguei em casa, mostrei, ela olhou. Ela disse, está bom. Parei na feirinha domingo. A feirinha é uma feira hippie que tem. Mas não deu, porque tem gente que vai dar a roupa do outro, porque não gosta. Mas o outro gosta. Não, você não sai com isso. A pessoa quer botar um chapéu. Mas ninguém usa chapéu aqui nessa cidade. Mas eu me deu vontade de botar um chapéu. Às vezes é influência mediúnica. Você vai para a reunião mediúnica no dia seguinte. A minha irmã colocou uma pedra no centro da testa, vestiu-se de vermelho. Quando chegou na reunião mediúnica, veio uma cigana. Ela ficou muito aborrecida naquele dia. A gente já não pode ter mais nem gosto desse negócio de ser médio. Imagine, eu achei que era eu que estava querendo botar aquela pedra na cabeça, vestida de vermelho. Era a cigana. Ria dela. Mas a minha esposa passou por uma situação muito difícil. Ela foi pintar o cabelo de ruivo, porque ruivo geneticamente está em decrescência e vai desaparecer do ponto de vista genético. Então quem tem ruivo já se anime, porque vai passar, não vai ter mais ninguém, vai ser um dos poucos. Então ela foi fazer um fake, botou ruivo, pegou errado, gente, ficou róseo. Eu ia passando, nós íamos para o restaurante, quando eu vi de pé na calçada, aquela cabecinha rósea, era ela. Eu digo, o que foi? Ela disse, deu errado. Eu digo, e por que não mudou? Porque tem que esperar 7 dias, 15 dias, porque senão estraga cabelo. Estragar cabelo de mulher é feminicídio certo. E masculinicídio certo, porque ela mata o cara, porque ninguém pode carregar o cabelo de uma mulher. É impressionante o cabelo, né? O cabelo é uma coisa incompreensível para mim. O valor que é o cabelo para uma mulher. Eu vou contar para vocês umas histórias um dia. Aí nós fomos para o restaurante. Gente, eu descobri naquele dia o que sentem as pessoas que entram em Hollywood, no tapete vermelho, sendo fotografado. Eu entrei com ela, todo mundo em Belém do Pará nos olhava, assim, aqueles olhares assim, garbosamente, com o quinto elemento do meu lado, igual o quinto elemento. Ela que é discreta, tom sobre tom, eu acordava, eu olhava aquela cabeça rósea do meu lado. Demorou 15 dias aquela cabeça rosa. Aí foi a minha vingança fraternal.
Nós, enquanto casais, precisamos respeitar um ao outro, porque quem não respeita não ama. O outro pode pensar diferente. É lógico que tem que fazer alguns ajustes para que haja pertencimento. A gente não pode ser de qualquer jeito, porque às vezes a gente faz de qualquer jeito e fica difícil a liga, a conjugalidade. Então precisamos cuidar do ponto de vista familiar, de poder nos atender de modo tal a que possamos manter enquanto casal a conjugalidade em dia, mas com profundo respeito às individualidades que se encontram, assegurando a autonomia de cada parceiro, sem prejuízo da cumplicidade, da intimidade. Isso é uma arte, porque se eu for muito autônomo, eu acabo arrumando outro ou arrumando outro. E se eu for muito cúmplice em detrimento da minha autonomia, eu acabo sendo uma mistura. Eu não estou unido ao outro, eu estou misturado ao outro. Eu não sei nem quem eu sou, eu não sei nem do que eu gosto, porque fui engolido pelo outro. Então, é necessário essa autonomia e esse pertencimento, essa cumplicidade, esse respeito um ao outro, esse processo, portanto, que deve nos guiar, mantendo um padrão de relacionamento em profundo equilíbrio amoroso, porque o amai-vos não é o amar o igual, o amai-vos é amar. É isso que gera o processo da união. Mas a união é tão mais rica quando ela respeita as diferenças. Um jardim é tanto mais belo quanto mais flores diferenciadas estão nele. E aí ele fica rico. Uma cultura, ela sobrevive mais das pragas quando elas são pluri e não uma monocultura. As diferenças sempre favorecem ao crescimento, não só no âmbito da agricultura, mas também no âmbito dos seres humanos. Então, uma família que vai bem é aquela que está no amai-vos, estamos nos lavando os pés uns dos outros, mas sabendo que cada um é um bem, mas sem ser mão de ferro, onde todo mundo tem que ser o que eu quero, torcer pelo time que eu quero, porque aí eu esmago as individualidades, rompo com o processo da emancipação e da autonomia, e os meus filhos vão ficar infantilizados, não vão amadurecer, essas flechas não vão ser projetadas porque o arco está duro, não tem flexibilidade para projetar as flechas vivas, não está a serviço do arqueiro. Eu estou querendo ser o arqueiro, e quando eu quero ser o arqueiro, eu não vou muito longe, não vai dar certo. Mas uma família é tanto mais rica para enfrentar os desafios se ela obedece a uma lei que é do dar e receber, que é do amai-vos. Dar e receber significa dizer que quem tem mais tem que dar para quem tem menos. Isso é uma lei. Intimidade, se é o casal, eles trocam, dão e recebem um ao outro. Nunca seja alguém que não receba de ninguém, do irmão mais velho, do pai, da mãe, porque isso é orgulho. Eu preciso apoiar quem tem menos e preciso receber de quem tem mais. É sempre assim em a natureza, na escada da evolução também é assim. Eu não posso pensar só em mim e não dá, eu preciso doar, eu preciso exercitar para além do ego, senão eu fico egocentrado, egóico, egoísta e não passo, não dou para o outro. Ou eu não recebo porque eu dou outro. Eu deixo de receber e não dou, e não dando, não recebo, a família congela. Uma família é aquela que exercita a solidariedade daqueles que dispõem de mais para aquele que dispõe de menos. E numa equanimidade do casal, onde eles trocam. Um casal não pode ou não deve, ser mais do que o outro, porque quando eu me afirmo sobre o outro perde a dignidade. E às vezes vai encontrar uma outra pessoa que lhe dê dignidade. Quando tem uma mulher que podia sobre o homem porque ela é mais profissional, ela ganha mais, ela tem mais amigos, ela incorpora mais na reunião mediúnica, porque até nisso o pessoal disputa. Ela incorpora mais na reunião mediúnica. Ele é
um zero à esquerda, mal estica a mão para dar um passe, ganha pouco, não tem uma profissão importante. Então, essa relação fica desigual. Nós temos que estar um ao lado do outro. E por isso nós temos que reconhecer o valor do outro. Quando o homem oprime uma mulher, porque ele é mais forte, porque ele é mais belo, porque a família dele é melhor, quando ele faz isso, ele esmaga a parceira, que humilhada, muitas vezes não consegue sustentar a relação de conjugalidade. Um homem e uma mulher têm que ter respeitado a dignidade reciprocamente. É o meu esposo, a minha esposa, o meu parceiro, a minha parceira, meu companheiro de viagem, a minha companheira de viagem, lado a lado. E darmos ao outro conhecimento pelo que o outro é ao nosso lado. Para mantermos essa união e a permissão dessa troca de possibilidades que vai nos ensejar estabelecer um acasalamento progressivamente melhor. Por isso Khalil Gibran, quando fala do casamento, diz: amai-vos um ao outro, mas não façais do vosso amor um cativeiro. Ninguém aprisionar o outro. O outro não pode nem olhar para o lado. Porque pode você estar olhando. Eu estou olhando. Porque precisa estar olhando para alguma coisa. O ciúme, o apego, como se alguém pertence do outro, fosse um objeto. Às vezes eu coisifico a pessoa que está do meu lado. Dizia uma mulher para o Chico: Chico, eu divido tudo, Chico. Divido casa, divido filho, divido tudo que eu tenho. Só não divido meu esposo. Divido filhos com outra mulher, né? Quando os filhos casam. Só não divido meu esposo. Aí o Chico olhou e disse: um dia vai ter que dividir. Porque a gente desencarna e vai. E quem vem receber é a outra, né? Que ficou do lado de lá, nessa encarnação. Ou então, como um amigo meu, a esposa disse: se nós separarmos, eu fico com a casa? Ele disse: fica bem. Os filhos ficam comigo, naturalmente, tem 2 filhos. Fica bem. O carro também fica comigo, né? Bem, fica com você. O som, deixa eu acabar de comprar um som. O som também fica comigo, né? Bem, fica. Bem, fica logo eu também. Ela estava tratando as coisas com tal ganância, tudo ficava para ela, fica logo com eu também. Me leva junto nesse pacote. Eles trazendo isso no estudo sistematizado, no debate, e nós morríamos de rir. Então diz Gibran: amai um ao outro, mas não façais do vosso amor um cativeiro. Que haja antes um mar ondulante entre as praias, que são as individualidades. Um mar ondulante. Cantai, dançai, juntos. Mas respeitais cada um a sós, como as cordas da lira, que estão separadas, mas estão juntas na mesma melodia. Estais aconchegados, mas não aconchegados demais, porque as colunas de um templo erguem-se separadas. E o carvalho não cresce à sombra do cipreste, mostrando claramente o quanto nós somos 2 seres e um não precisa sufocar o outro para se afirmar, não precisa ter o outro, coisificar o outro para poder afirmar-se na sua insegurança, não precisa no seu orgulho ter que parecer mais junto à sociedade que o outro, que tenha mais valor que o outro, de que nós somos melhor casados quando nós estamos ao lado como as cordas da lira, como se preste o carvalho, como as colunas estão separadas, mas por isso pertencimento significa união, diferenciação significa cada um poder ganhar autonomia. Diferenciação, ame-se. Pertencimento, ame o outro.
Amar a si e amar o outro é a grande síntese universal que Moisés propôs, que Jesus reeditou e que o Espiritismo nos coloca como legenda de luz na caridade, para que possamos transformar o lar num espaço de excelência para enfrentar os desafios que surgem todos os dias. Vamos para o nosso intervalo, depois nós vamos para as perguntas. Depois das perguntas, nós vamos para uma fala final. Eu quero me colocar à disposição também aqui nesse momento para o autógrafo.